Paz do Senhor, meus irmãos. Ia deixar uma palavra de Deus nessa manhã, para a meditação de cada um. A palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vou ler a palavra aqui, irmãos. Você fica em espírito de oração. Estamos num dia chuvoso, mas Deus tem falado conosco através dessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja e matou a espada Tiago, aleluia, irmão de João. Vou pegar a Bíblia aqui na mão que fica mais fácil. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só, meus irmãos, o interessante e o importante dessa palavra. A perseguição contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os homens que pregam a palavra de Deus. Muitas vezes é necessário um grande suporte para aquele que ministra, para aquele que está à frente, para aquele que está fazendo a vontade do Senhor. E nessa passagem aqui nós vemos uma grande perseguição da igreja. E o rei Herodes, nessa perseguição, ele mandou decapitar a Tiago. E não satisfeito com aquilo ali, ele mandou prender também a Pedro, os apóstolos que estavam em evidência naquela época. E me chamou bastante atenção ali que Pedro, ele foi preso entre 16 soldados. Colocaram 16 homens para segurar aquele servo de Deus. Vou continuar a leitura aqui, irmãos, porque é importante que nós entendemos de acordo com a palavra de Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Aqui é a chave de todo o suporte que o ser humano que prega a palavra de Deus necessita. A igreja fazendo contínua oração. A igreja dando suporte espiritual para aquele homem. Ele foi preso, guardado lá com 16 soldados, mas a igreja, a Bíblia diz, é bem clara no versículo 5 aí, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, era direto a oração por Pedro. Eles viram o que aconteceu com Tiago, então eles estavam preocupados com o que aconteceria com Pedro. E nós, nos nossos olhos humanos, olhando assim, a gente ficaria preocupado também. O que está acontecendo com Pedro, né? Mas olha o milagre que aconteceu na vida de Pedro. E eu digo isso porque foi um milagre, sim, né? E quando os guardas quando Herodes estava para fazer ele comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. A Bíblia nos fala que veio um anjo, enquanto ele estava sendo guardado por 16 homens, veio um anjo lá dentro da cadeia falar com Pedro. E disse para ele: levanta-te,
Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Olha que milagre. Levanta-te. Pedro estava dormindo. E na mesma hora caiu as algemas das suas mãos. Olha só. Isso tudo, irmãos, eu posso falar isso com plena certeza porque a igreja estava de contínua oração por ele. E o anjo disse para ele: cinge-te, coloca a tua sandália, lança a tua capa nas costas e segue. E Pedro estava atordoado, achando que estava tendo um sonho. Ele não estava acreditando, não estava achando que era algo sério aquilo ali. A Bíblia diz que ele cuidava que via alguma visão. Ele estava achando que era uma visão, e era na verdade, né? Mas quando ele saiu, aleluia, passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual ele abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo foi com ele até a rua, e logo ele se apartou. Olha que tremendo, irmão. O que acontece quando uma igreja está em função do homem, da mulher de Deus? Os milagres acontecem. Aí quando Pedro saiu, irmão, aleluia, a Bíblia vai nos falar lá no versículo 11, aleluia, que eles estavam todos juntos orando numa casa. Ele encontrou toda a igreja orando num lugar só. Que maravilha, irmãos. Aí alguém me pergunta para mim, certa vez, me perguntaram já várias vezes, por que a gente vai na igreja? Por que a gente está sempre na igreja, o crente? É uma religiosidade, é um fanatismo? Não, irmão. É porque Deus, quando o primeiro templo aconteceu, Deus disse assim, ó, para Salomão, lá atrás, lá: agora estão atentos os meus olhos a toda a oração feita nesse lugar. Olha que tremendo, irmão. Então nós temos que comungar, sim, estar em comunhão, sim, ir à igreja, sim, para que os milagres aconteçam. No próprio livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, no capítulo 4, se não me falha a memória, eu vou procurar aqui para comentar com os irmãos, a Bíblia vai dizer que estavam todos juntos num lugar só. Logo, acho que capítulo 4, versículo 31 diz assim, ó: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja, a casa do Senhor, é o lugar de revestimento espiritual para nós podermos sair e pregar o Evangelho a toda a criatura. Fazer o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito importante nós estarmos na casa do Pai. Aleluia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que maravilha, né, irmão? O salmista ainda disse mais ainda: uma coisa pedi e não a deixarei, que eu possa morar na casa do meu Pai todos os dias e aprender no seu santuário. E meu irmão, minha irmã que não está congregando ainda, procure uma igreja, vai congregar, vai ser pastoreado, achar alguém que sábio para lhe falar sobre a palavra de Deus, e você vai ver os milagres acontecendo na sua vida. Aqui foi um milagre de uma soltura, mas nós temos vários milagres acontecendo nos dias de hoje, com pessoas sendo curadas, sendo batizadas com o Espírito Santo, sendo libertas das drogas.
Nós temos visto vários milagres. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não esqueça, irmãos, entre lá no YouTube, dá sua curtida e compartilhe, comente lá, irmão. Se inscreva no canal do Valdir Machado. Eu sou um simples servo de Deus, mas falo somente o que a palavra de Deus está escrita. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.